Olá, eu sou o Andy. Você já ouviu falar na lenda do monstro canibal, também conhecida como o Wendigo? Em meio às florestas gélidas da América do Norte, uma criatura lendária desperta terror entre os povos indígenas há séculos. Esta é a história do Wendigo. Bom, o Wendigo é basicamente uma criatura lendária oriunda das tradições dos povos indígenas das regiões da América do Norte, especialmente entre os Algonquianos e outros grupos nativos. Na mitologia, o Wendigo é geralmente descrito como uma criatura monstruosa e esquelética, com fome insaciável de carne humana. Que nojo. Acredita-se que os Wendigos sejam seres sobrenaturais, associados à fome extrema e ao inverno rigoroso e à prática de canibalismo. Eles são frequentemente retratados como criaturas assustadoras que caçam e devoram viajantes desavisados ou pessoas perdidas nas florestas. Durante os meses frios e implacáveis do inverno, a lenda do Wendigo continua a ser uma parte importante da cultura e folclore das comunidades indígenas. Na América do Norte, além de ter sido adaptado em várias formas de mídia, como literatura, cinema e videogames. Bom, de acordo com as lendas, as pessoas que cometeram canibalismo para sobreviver se transformam em um Wendigo. A transformação pode ser permanentemente ou pode acontecer à noite. Um Wendigo ele tem basicamente milhares de atributos que ajudam a caçar. Alguns desses atributos são de imitar a voz humana, escalar árvores muito bem, força e inteligência sobre-humanas. Ele é tão forte que sua mordida pode partir um ser humano literalmente no meio, e suas garras podem facilmente decapitar uma pessoa. Visão noturna e uma leveza tão impressionante que ao caminhar faz com que você nem perceba que ele está vendo você, já que as suas passadas são tão leves que se tornam imperceptíveis. Porém, os Wendigos, eles têm uma visão danificada, e se você ficar parado, ele não te vê. Basicamente, você ficar imóvel, ele não sabe que você é um bicho, ou se você é basicamente uma árvore, um pedaço de ar parado. Bom, resumindo mais um pouquinho das características naturais, o espírito do Wendigo, ele basicamente causa mutações no corpo da pessoa, deixando a pessoa com olhos brancos ou amarelos ou vermelhos, seus dentes afiados e amarelos, seu esqueleto ex-humano com pele cobrindo o mesmo, e sua língua fica azulada, suas feridas passam a exalar um odor de podridão, seus lábios são rachados e sangrentos, seus olhos são afundados nas órbitas, seus membros são longos e seu cabelo é branco. Ele é alto e parece um esqueleto recém-retirado da cova, e sua pele é cinza e seca. Bom, o Wendigo ele basicamente vive por vários anos da sua vida dormindo em cavernas. O Wendigo ele pode hibernar por anos, mas para não morrer no inverno, ele estoca suas vítimas em suas cavernas subterrâneas, onde as devora lenta e intimamente. As lendas contam que para matar o Wendigo você deve queimá-lo, já que o Wendigo tem uma pele sobre-humana que o permite resistir a ferimentos inconstantes como facadas e tiros. Mas é dito que grandes impactos podem imobilizá-lo, mas é apenas por alguns segundos. A prata também é muito eficiente, causando muita dor, assim como em um lobisomem. Quando você quer se livrar basicamente do Wendigo, ele deve ser desmembrado com um machado de prata. Seus restos devem ser colocados separadamente em lugares remotos, com falhas geológicas. Se não puder fazer isso, o Wendigo irá reviver e te perseguir. Quando não acha carne humana, o Wendigo se alimenta de carne animal, mas isso não sacia sua fome. Ver a forma real do Wendigo faz os seres humanos enlouquecerem completamente. O Wendigo ele também transmite uma doença chamada de febre Wendigo. Essa doença consiste com um odor que o Wendigo deixa no corpo da vítima. Esse odor só pode ser sentido pela pessoa que está com o odor. Quando a pessoa inala o cheiro, ela tem pesadelos horríveis, seguidos de uma dor lanceanante nas pernas e nos braços na manhã seguinte. Depois disso, a dor piora e as pessoas enlouquecem e saem gritando de seus aposentos, tirando suas roupas conforme avança na floresta. Depois disso, a pessoa nunca mais volta, provavelmente sendo devorada pelo Wendigo. Apesar de nunca mais voltarem, existem alguns relatos que as pessoas voltaram e viram o Wendigo. Algumas voltaram, mas totalmente enlouquecidas. Alguns dizem que certos amuletos podem repelir a criatura. Tapar os ouvidos com fones ou tampões impede que você escute os sons que ele imita para te atrair. Mas basicamente, uma focada no coração gelado da criatura a mataria imediatamente. Depois da morte, o coração do ser maligno deve ser enterrado num caixão de prata em um solo sagrado, como o de uma igreja ou de um templo. Ele enfrenta tudo quando caça, destruindo as árvores e matando animais. Algumas lendas dizem que em tempestades de neve e tornados são sinais de um Wendigo caçando. Uma curiosidade para quem não sabe, Ontário, no Canadá, é conhecida como a capital do Wendigo. Nesse lugar existe a caverna do Wendigo, o lago do Wendigo e o rio Wendigo. Nossa, quanto Wendigo! Os Wendigos, eles vivem em florestas, mas principalmente em cavernas e cabines de guardas florestais.
Dizem que ele pode viver em todo o território do Canadá, que é o segundo maior país do mundo. Se o espírito do Endigo não possui ninguém, ele pode assumir uma forma humana. Os Endigos não são seletivos dependendo da pessoa que devoram. Quando a presa é uma criança, ele ingere apenas a gordura do pequeno ser humano. Quando ataca uma mulher, ele devora apenas a pele da moça inocente. Quando direciona sua caçada a um idoso, a criatura maligna se alimenta apenas dos ossos do frágil ser humano. Quando a criatura deposita seus esforços numa caçada a um homem, o ser maligno se banqueteia apenas dos músculos do infeliz ser humano derrotado. Já na questão do impacto cultural, a lenda do Endigo continua a influenciar a cultura e o folclore das comunidades indígenas da América do Norte. Além disso, a criatura foi adaptada em várias formas de mídia, incluindo literatura, cinema e videogames, como eu demonstrei antes. Mas a pergunta que fica é: como raios isso surgiu? O Endigo ele é mais uma criatura assustadora e ele simboliza os perigos do inverno, do desespero humano e do canibalismo. Uma lenda que continua a ecoar no imaginário das florestas geladas da América do Norte. Bom, a origem do Endigo ela está enraizada nas tradições dos povos indígenas da América do Norte, especialmente entre os algonquianos. A lenda do Endigo surgiu como uma personificação dos perigos da fome extrema e do inverno rigoroso. Bom, na questão do contexto cultural, o Endigo é uma criatura da mitologia das tribos indígenas algonquianas que habitavam regiões do Canadá e do norte dos Estados Unidos. Essas áreas são conhecidas por seus invernos rigorosos e longos, onde a escassez de alimentos era uma ameaça real. Já na personificação da fome, em tempos de extrema fome e desespero, alguns indivíduos eram forçados a recorrer ao canibalismo para sobreviver. A lenda do Endigo pode ter surgido como uma forma de advertir e desincentivar essa prática horrível. O Endigo ele personifica a fome insaciável e o canibalismo, sendo descrito como um espírito maligno que possui aqueles que consomem carne humana, transformando-os em monstros. Já na parte do inverno rigoroso, a associação do Endigo com o inverno rigoroso é um reflexo das condições climáticas adversas enfrentadas pelas tribos. Durante os meses frios, a caça e a colheita tornavam-se quase impossíveis, aumentando o risco de fome. Já na parte de elementos sobrenaturais, o Endigo é descrito como um ser sobrenatural, com habilidades como imitar a voz humana, força sobre-humana e uma aparência assustadora. Esse elemento serve para aumentar o medo da criatura e reforçar a moralidade da história e evitar o canibalismo e respeitar as tradições da comunidade. Já na parte da moral e advertência, a lenda do Endigo também serve como uma advertência sobre os perigos da ganância e da quebra dos tabus sociais. A transformação em um Endigo é vista como uma punição divina para aqueles que quebram os códigos morais da comunidade. E resumindo tudo, a lenda do Endigo surgiu como uma resposta cultural e moral às dificuldades extremas enfrentadas pelas tribos indígenas da América do Norte. É uma combinação de advertência contra o canibalismo e a personificação da fome insaciável e um reflexo dos desafios impostos pelo inverno rigoroso. A figura do Endigo continua a ser uma parte importante do folclore, das tradições dessas comunidades, simbolizando os perigos do desespero humano e a importância da moralidade coletiva. Bom, se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ver mais histórias lendárias. Bye bye!